Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí, né? Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, mas estamos aí produzindo conteúdo, compartilhando conhecimento e estamos para mais um vídeo dessa série, Teologia Paulina. Hoje é a aula 27, né? E estamos juntos, queridos. Vamos falar hoje aí sobre a humanidade, né? Vamos falar sobre o que Paulo pensava, né? Sobre Adão, né? Obviamente, teremos aqui uma introduçãozinha, mas fique conosco até o final do vídeo. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Eu costumo dizer que é uma troca, eu tenho aprendido muito com vocês desde que comecei a fazer review. Foi em novembro de 2019 que comecei a fazer review, depois comecei a ministrar aulas. Então, temos 3 anos aí, com a graça e misericórdia, produzindo conteúdo, né? E eu tenho aprendido muito com vocês, é uma troca. Eu compartilho conhecimento, vocês compartilham também, a gente cresce juntos. Então nós vamos juntos. Seja muito bem-vindo. Você está chegando agora, se inscreve aí. Você talvez não seja inscrito ainda no canal, às vezes assiste esporadicamente alguns reviews, mas não se inscreveu, se inscreve aí para você receber, né, as notificações das nossas lives, as aulas, né? Para receber também os reviews das obras aí teológicas, às vezes filosóficos também. Peço que você se inscreva. Isso, está escrito aí? Se inscreveu, pronto, está escrito. Aí você ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça algum comentário, diga boa tarde, bom dia, diga a paz do Senhor, para ajudar, né, engajar o canal, né? O YouTube entende que o vídeo é relevante, começa a divulgar mais o canal, né? Não sei por que cargas d'água, né? A gente tem produzido aí os conteúdos, bastante conteúdo, mas de uns 5, 6 meses para cá, não sei se foi alguma palavra que eu disse, uma pregação, enfim, parece que o YouTube está me boicotando, né? O número de inscritos caiu pela metade, né? Inscritos que entram, né, no meu canal todos os meses, chegou a 320, 330 pessoas no ano passado chegou a estar entrando por mês, todos os meses no canal, e hoje caiu para uma média de 150. Não sei se foi alguma palavra que eu disse, né? E eles podem ter, o algoritmo pode ter me boicotado, né? Acontece isso na plataforma. Então peço a você que você me ajude nesse sentido, compartilhe os vídeos, né, com os seus amigos, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, aí, do seu bacharel em teologia, do seu mestrado, do pessoal da pós-graduação. Divulga aí o canal. Fala um pouco esse canal aí, tem sido bênção na minha vida. Tá certo? O que mais que eu posso pedir a você? Ajude o nosso canal também, você quer ser o nosso apoiador, quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da Família Point. Aqui embaixo nos comentários tem um link, né, do Apoia-se, você pode nos abençoar mensalmente, investir nesse ministério, abençoar este ministério a partir de R$5. Talvez você diga, pastor, R$5 é tão pouco, não faço nenhum lanche com R$5 mais. Eu quero abençoar com 10, eu quero abençoar com 15 mensalmente. Entra aqui no link, você vai ver que nós temos uma meta financeira. Quando a gente bater essa meta financeira, a gente vai começar a sortear livros de teologia todos os meses para os nossos apoiadores. Se bem que eu já faço isso, né, esse ano, mesmo não tendo batido a meta, eu fiz 3 sorteios esse ano, 3 de teologia, e abençoei aí os nossos apoiadores que estão no WhatsApp. Tá certo? Maravilha. Eu estou usando como livro-texto, né? Você está chegando agora, a teologia do apóstolo Paulo, Jimmy Down, uma obra de mais de 800 páginas. Considero uma das melhores teologias sobre Paulinas em português, uma obra de Jimmy Down. Infelizmente faleceu agora em 2020, uma das maiores autoridades aí no Novo Testamento, aí do século 20 e 21, né? Muito bem. Esqueci de falar alguma coisa? Não sei. Se lembrar, eu vou falar. Então vamos lá. Capítulo 3, a humanidade sob acusação, Adão. O lado obscuro da humanidade. A análise da teologia de Paulo, seguindo o esboço que ele mesmo traçou em Romanos, tem poucas alternativas de escolha por onde começar. Pois a primeira seção principal desta exposição logo se desdobra como uma acusação da humanidade. Capítulo 1, de Romanos. Tendo, pois, apresentado algumas indicações de seus pressupostos sobre Deus e a maneira como são constituídos os seres humanos, passamos agora à sua dolorosa análise da condição humana. De fato, este próximo estágio para nós, da teologia de Paulo, decorre diretamente do anterior. Ele simplesmente completa o retrato da antropologia de Paulo, pois uma característica notável da maneira como
Paulo entende a humanidade é o número de vezes que apõe um sinal negativo aos vários termos-chave descrito no parágrafo 3. Isso já vimos, é particularmente verdadeiro em relação a sarx, né, o que é o termo grego para carne, fazendo a pessoa humana parte do mundo, fraca e corruptível. A vida no mundo só pode ser vivida na carne, mas a vida vivida katassarká, de acordo com a carne, quando apetites animais e desejos dominam a existência, é vida hostil a Deus, incapaz de agradar a Deus. Eu estava ouvindo uma aula, né? Foi ontem, anteontem, do Olavo de Carvalho, e falando fazendo uma comparação sobre a sociedade moderna, né, em relação à sociedade greco-romana. Né? Embora a Bíblia diga, veja o que eu vou falar, embora a Bíblia diga que no final dos tempos, né, os homens seriam muito mais perversos, mais irreverentes e tal, de fato, até por conta, né, das mídias, né, as informações chegam até nós e nós temos essa percepção, né, de que parece que o homem de fato, segundo as escrituras, tem piorado a cada dia. Mas ele fez uma análise interessante, né, para a gente refletir. E disse assim, comparando a nossa sociedade, por exemplo, a sociedade brasileira, em relação à sociedade dos tempos de Paulo, por exemplo, a sociedade romana, nós somos muito comportados, ele usou essa expressão, nós somos muito comportados. Ele, por exemplo, todos nós hoje consideramos, né, com exceção da esquerda política, consideramos a pedofilia um crime hediondo. Crime hediondo, o cara que comete pedofilia, né, o cara que comete estupro, ele não é colocado na mesma cela quando ele é preso, na mesma cela que os demais presos que cometeram crime de tráfico, roubo, assalto. Não, os próprios bandidos detestam caras que praticam crimes sexuais. Aí ele comparou, né? Aí você vê, por exemplo, indivíduos que viviam na sociedade romana, era algo comum e aceitável para a sociedade romana, por exemplo, um homem de posse, casado, com filho, respeitado pela sociedade, ele ter um rapazote, um rapazinho, um adolescente, um cara de 16, 17, 18 anos, que vivia na casa dele para servi-lo sexualmente. E esses caras que eram casados, que pegavam esses rapazes, se relacionavam com ele, eles não eram considerados como homossexuais. A gente diria logo hoje, né? Pois esse cara era um pedófilo e um homossexual. Não, era algo comum, aceitável até. Né? Minha esposa hoje não pode me atender, chamava o cara, era um criado dele, ó, quero ser atendido sexualmente hoje. Então ele disse isso, né? Fez essa comparação, né? A pedofilia, a pederastia era algo aceitável e comum na sociedade greco-romana, algo hoje que é considerado um crime, algo não aceitável até mesmo por bandidos, por outros tipos de criminosos. Interessante isso, né? Por exemplo, né, a questão do lesbianismo, do homossexualismo, é algo muito presente na sociedade grega, né, greco-romana, muito forte. Ele disse, né, até fez uma citação dizendo que Júlio César, por exemplo, né, falava abertamente que para conseguir seu primeiro cargo público, ele se deitou com outro homem, ele fez sexo com outro homem, uma troca ali, ó, eu preciso desse cargo, o que você deseja? Você quer meu corpo? Ok. E não necessariamente o cara andava efeminado, né? Então era algo comum. Que coisa, né? Então comparado hoje, né, embora a mídia, a cultura, né, o marxismo cultural tente passar a ideia de que isso tem que ser tolerado, de que se você for contra isso, você é homofóbico, mas no fundo, principalmente a cultura brasileira, a sociedade brasileira é muito conservadora, no fundo, não aprova, finge aprovar. Né? Não existe nenhum homem, nenhum pai, nenhuma mãe que quando está esperando um filho, o pai olha para a barriga da sua esposa e diga assim, ah, que barriga linda, tomara que seja gay. Não existe isso. Não existe. Então a sociedade, na verdade, finge aceitar para não ficar mal na finta, para não serem acusados de homofóbico. Enfim. Então, Paulo está dizendo, né, a princípio aqui, o autor de Midal, ele faz essa análise na teologia paulina de que
existe um indivíduo que vive na carne, no sentido de que estamos suscetíveis ao erro, ao pecado, somos suscetíveis a viver segundo os nossos sentidos, ao que vemos, ouvimos, né? Tocamos. Mas ele disse que é uma distinção, né? Entre o indivíduo que vive na carne, ou seja, nesse corpo, e o indivíduo que vive katasarká, né? Que é o termo grego, segundo a carne, ou seja, entregue às suas paixões. E eu estava pensando sobre isso, devia ser muito complicado, tanto para os pregadores cristãos e para o sujeito que se convertia a Cristo, né? Uma sociedade que tolerava tantos pecados sexuais assim abertamente, né? Haviam cultos em Corinto, culto, né, a deusa grega, e os indivíduos, haviam as prostitutas cultuais, iriam supostamente adorar essa deusa, se relacionando sexualmente com as sacerdotisas, o templo com mais de 1000 prostitutas cultuais. Era pesado, o ambiente de imoralidade sexual era muito pesado, era muito comum, estava muito ativo na vida até das famílias consideradas normais, né? nas igrejas gentílicas, por exemplo, em Corinto. Eis a razão aí porque Paulo vai censurar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o indivíduo que se relacionou, né, com sua madrasta lá, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Por quê? Porque era muito forte. A sexualidade, a sexualização, os pecados sexuais eram muito fortes na cultura greco-romana, para a qual Paulo prega o evangelho nas igrejas gentílicas de Corinto, por exemplo, de Éfeso. Então note, ele vai trazer um ensinamento. Existe um indivíduo que vive katasarká, segundo a carne. Quem é esse cara? É o cara que se entrega totalmente para cumprir com a vontade da sua carne, para cumprir com suas paixões. Então ele começa a trazer essa percepção aqui, o nosso querido Jimmy Down. Diz mais, ó. Soma, o termo soma, a palavra soma no grego é corpo. É o termo mais neutro, mas também podia ser usado em sentido fortemente negativo. Por exemplo, como Romanos 6,6, corpo do pecado. E este corpo de morte, Romanos 7,24. Na melhor das hipóteses, este corpo é ainda o corpo mortal. O corpo morto que ainda precisa ser redimido, conforme Romanos 6,12 e o capítulo 8, versículo 10 e 11. Assim também o termo nous, não é nous, escreve-se N-O-U-S, mas a pronúncia no grego é nous, que significa mente. Embora semelhantemente neutro, foi corrompido. As cartas paulinas falam da mente desqualificada, Romanos 1,28, da futilidade da mente, Efésios 4,17, fala da mente carnal, Colossenses 2,8, ok? Romanos 21 e 24, por sua vez, falam de coração insensato nas trevas e dos humanos que são entregues segundo os desejos dos seus corações à impureza. Então o apóstolo Paulo vai se utilizar para falar do pecado, para falar do indivíduo, né, escravo do pecado, vai usar o termo, o corpo, soma, né, este corpo da morte, vai usar também o fator da mente, né, uma mente reprovável, uma mente desqualificada, uma mente carnal, né? É a mente daquele homem que Paulo em Corinto vai falar sobre o homem natural. Ele não é um homem, né? Um homem espiritual, né? Antropopneumatikon, não é um homem espiritual. Então ele vive o corpo do pecado, ele atende às demandas da sua carne. Se ele cismar agora, ele vai para o prostíbulo e se entrega aos prazeres da carne como prostituta. Se ele desejar cumprir algum fetiche, alguma aberração sexual, ele deseja se relacionar com um animal, ele vai fazer isso. Ele não está nem aí. Ele quer atender aos caprichos, aos seus desejos bizarros, pecaminosos. Não importa se ele vai afrontar seu corpo, se ele vai ofender alguém, se ele vai prejudicar alguma família, ele não está nem para isso. Ele não teme a Deus. Então ele tem a mente carnal, né? A pessoa humana, como a psique, alma, também está ligada à terra. A psique é o princípio da vida, mas vida incompleta, circunscrita, transitória. Humanidade no seu próprio nível, não no de Deus. O psíkokos soma, né, o homem que está ligado à alma, né? O corpo de sua alma precisa ser redimido. Romanos 8,23 precisa tornar-se o pneumatikon soma, o corpo espiritual. Então temos o corpo
carnal, corpo ligado à alma, no qual precisa passar por uma transformação. E, segundo Paulo, isso só vai acontecer a partir do momento que o sujeito for regenerado. Usando a teologia joanina, a partir do momento que esse indivíduo for ou se tornar nascer de novo, né? Essa expressão joanina. Paulo vai usar muita expressão ser regenerado. Até do pneuma, né, o espírito humano, se diz que pode, segundo uma passagem, necessitar ser limpo de manchas, segundo aos Coríntios, capítulo 7, 1. Ou seja, a partir do momento que Paulo escreve isso, vai dizer que o nosso espírito precisa ser purificado de manchas. O que ele quer dizer? Não somente o corpo ele pode se contaminar, né, com o pecado, mas como o corpo está intrinsecamente ligado, associado ao ente espiritual, que é o espírito, podemos dizer também alma. Então, quando o indivíduo peca, né, quando ele se entrega às suas paixões, ele estaria manchando, podemos assim dizer, contaminando a sua vida espiritual, manchando a sua comunhão com Deus, podemos assim dizer. Então, esse indivíduo precisa de purificação. Purificação no corpo e purificação espiritual. Eu entendo que essa purificação do corpo se aplicaria ao indivíduo deixando, por exemplo, o adultério, né? Se ele está no pecado de adultério, como é que ele vai purificar o corpo? O corpo dele está intrinsecamente sendo usado, servindo de instrumento para o pecado do adultério. Estou dando aqui o exemplo do adultério. Portanto, o corpo dele está contaminado, está manchado. Então ele precisa abster-se, ele precisa abandonar. O arrependimento vai se evidenciar a partir do momento que ele abandona o pecado. E a partir do momento também que ele deixa de usar seu corpo como um instrumento do pecado, eu penso que automaticamente ele vai ser purificado espiritualmente, porque ele, supostamente ele vai voltar a ter comunhão com Deus, ele vai falar com Deus, ele vai buscar a intimidade, a comunhão que talvez estivesse abalada, estivesse estremecida pelo fato de ele ter se entregue ao pecado, né? Igualmente forte a linguagem de Paulo, que Paulo usa ao lembrar a acusação inicial de Romanos em termos sumários, no capítulo 5. Foi quando ainda éramos, Romanos 5, versículo 6 ao 10, ele diz assim: foi quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem. Talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. A condição humana que Paulo tinha em mente era marcada não só pela fraqueza, a condição da carne, do sarx, mas também pela impiedade, a sebia, o termo que usaram na abertura da acusação de Romanos 1,18. Olha que interessante, hein? Então, Jimmy Dowell faz essa análise, ele tem essa percepção de que Paulo tem na sua teologia marcada não pelo fato do ser humano se entregar aos prazeres, né, às paixões da carne, não pelo fato de ele ser fraco em si, tão somente, mas também porque o ser humano ele é ímpio por natureza, ele é rebelde por natureza. Então ele usa o termo asebia, né, porque o termo, que é um nome, que tornou-se até nome, né, Eusébio, Eusebia, significa piedoso. Então, asebia, temos aqui o prefixo de negação no grego, asebia, ou seja, o sujeito que não é piedoso, ou seja, o sujeito que é ímpio. Então, ele diz que isso está também intrínseco também na vida do homem. O homem, por natureza, ele é ímpio, por natureza, ele é rebelde, por natureza, ele se rebela contra Deus, né? Os homens eram literalmente sem adoração, né? Carentes de reverência, eram marcados pela injustiça, adikia, termo grego injustiça, né? O termo justiça no grego é dikaiosun, né? Dikaios, melhor dizendo, justificado, que é dikaiosun. Injustiça, ou seja, não há justiça, então é o termo prefixo adikia. E ausência de bondade. O primeiro termo reflete novamente a acusação de abertura de Romanos 1,18, a ira de Deus revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Então ele abre, né, o seu livro, Romanos, logo tá com os dois pés na porta. Pá! Olha, a ira de Deus se revelou. Se revelou contra quem? Contra os homens.
Todos os homens que estão debaixo do pecado estão em rebelião contra Deus. Nele só há asebia e adiquia, impiedade e injustiça. Paulo mete os dois pés na porta para falar sobre a condição espiritual do homem, a condição de inimigo de Deus, a condição de separação do homem, porque ele entende que para o homem não há chance alguma de salvação fora ou a parte de Cristo Jesus. Se não estivermos em Cristo Jesus. Aliás, o termo "está em Cristo", que é o termo muito característico da teologia paulina, se encontra nas epístolas de Paulo 164 vezes. Então, estar em Cristo significa estar em comunhão com Ele, significa, né, a necessidade total do indivíduo estar submetido, né, à direção, ao controle do Espírito, estar totalmente debaixo do senhorio de Cristo, para que a ira de Deus não seja decretada, o juízo de Deus não venha sobre o homem, porque o homem, a humanidade por si mesmo, está perdida, né? Ela é ímpia e ela é injusta. Diz mais aqui, havia algo de fundamentalmente injusto nos seus relacionamentos. Pior de tudo, no clímax claramente intencionado para a sequência, os seres humanos eram pecadores e inimigos de Deus. Esclarecer o que Paulo tinha em vista nessa impetuosa crítica será um dos objetivos deste capítulo. Mais tarde, o autor de Efésios descreve a condição humana em termos ainda mais duros. Efésios 2, versículo 1 a 3 diz o seguinte: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivias outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a condição bem clara, bem evidente, né? Um pouco mais à frente, capítulo 3, ele vai dizer, né? Porque todos pecaram. Todos. Não tem um boneco bonito, não tem um justo sequer, não tem. Todos pecaram, destituídos estão na graça de Deus. Todos aqui ele coloca tudo mesmo um balaio de gato. Judeus, gentios, todos. Ou seja, para que qualquer indivíduo que tentasse ou se inclinasse a achar que por fato de ser religioso, os judeus por acharem que eram os portadores, né, da palavra de Deus, pudesse se orgulhar por conta disso e achar que a salvação está garantida, e coloca todo mundo na mesma situação espiritual. Todos são ímpios, todos são rebeldes. Portanto, é necessário uma decisão. A decisão de se voltar para Deus, né? Diz mais aqui. Também aqui usam-se imagens fortes para caracterizar a humanidade, que refletem a linguagem anterior de Paulo, e cujo sentido e implicações teremos de tratar no decorrer do presente capítulo. Nessas passagens de Romanos 5 e Efésios 2, a teologia paulina reconhece com suas palavras o que todas as filosofias religiosas reconheceram, de acordo com as linguagens que lhes são próprias, que há um lado obscuro do caráter humano que precisa ser levado em conta. Caso contrário, este poderá destruir a humanidade. Paulo vai desenvolver muito bem essa questão, né? Ele vai chegar em Romanos capítulo 7, falando, né, o bem que eu quero não consigo fazer. Né? Então, o mal que eu não quero, isso faço. Trava ali. E alguns vão entender que essa briga, que essa luta, o mal que eu quero, né, o mal que eu não quero fazer faço, o bem que eu quero não faço. Os teólogos se dividem, né? Se dividem. Já vi que parte dos teólogos, ambos que defendem as duas posições são sérios, uma parte crê que Paulo estaria falando em Romanos 7 ali, antes de sua conversão, e outros creem que Paulo estaria falando ali pós-conversão. Eu fico com a segunda opção. A mesma luta, o melhor. Antes, por exemplo, acho que você também, né? Antes de nós conhecermos a Cristo, eu não lutava contra o pecado. Não tinha o bem que eu quero, não faço. Eu fazia tudo que me vinha na telha. Eu praticava o mal, praticava o bem, mas sem ter noção do que era isso. Eu fazia o que minha carne pedia para fazer. Que luta que havia.
Então você vê ali uma tensão de uma milícia que está acontecendo ali. Havia uma luta. Há uma luta. Havia uma luta para Paulo. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Ou seja, eu tenho dificuldade de cumprir a vontade de Deus. Não é brincadeira cumprir a vontade de Deus. Então eu vejo como algo muito mais real, tangível e verdadeiro dizer que hoje, como crente, eu luto para não fazer a minha vontade. Eu luto para não atender aos meus desejos, às minhas paixões, às minhas inclinações. Eu luto para fazer a vontade de Deus. Claro que eu sei que dentro dessa luta eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a ajuda do Espírito Santo. E isso me mantém, me sustém. Caso contrário, eu não estaria, na presença de Deus, não seria crente, teria voltado para a velha vida, diante da conversão. Então, o crente dizer, na minha opinião, respeito se o cara pensa de forma diferente, mas o teólogo dizer, não, Paulo está falando ali que a luta que ele tinha antes da sua conversão, não tem mais luta não? Paulo não lutou contra a sua carne, contra o seu orgulho, após sua conversão? É só você ver 2 Coríntios capítulo 12. Foi-me dado um espinho na carne por conta das revelações que eu recebi. Paulo tem a visão do paraíso, é arrebatado até o paraíso, está relatado lá em 2 Coríntios 12. E ele mesmo vai dizer, por causa das visões que eu recebi, que foram inefáveis, foram grandiosas, foi-me dado um mensageiro de Satanás, colocou um espinho na carne. Deus permitiu que ele viesse. Ele ainda entendeu o porquê. Deus permitiu que esse mensageiro de Satanás colocasse em mim um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, Paulo era um cara inclinado ao orgulho. Paulo conseguiu perceber, identificar que ele ficaria extremamente insuportável, soberbo por conta destas visões. Ele poderia se achar o máximo, mais importante, mais espiritual que os demais irmãos que não receberam a visão. Então veja a luta que ele teve que enfrentar. Ele ora a Deus para Deus tirar aquele espinho na carne. A maioria dos teólogos acham que era uma enfermidade. E Deus simplesmente, não, Paulo. Você tem um problema, você tem uma inclinação forte para isso. É uma fraqueza tua. Então esse espinho na carne vai continuar na sua vida porque eu te amo e para o teu bem, para que você abaixe a tua bola, cara. Pois é, cara. Vai entender essas coisas. Deus trata com cada um de nós de uma forma, né? O que mais que diz aqui? Muito bem, então ele falou que tem um caráter obscuro, né? Quaisquer sejam as forças fora dos indivíduos que pesam sobre eles de maneira diversa e opressiva, também há uma virulenta toxina dentro deles, cujo veneno, se for deixado sem controle, lentamente matará todo o organismo. Os rabinos descreviam isso como o Yetzer Hara, o impulso mal. No 13 é caído. Então, é o impulso mal interior para explicar as escolhas loucas, autodanificadoras que todos nós fazemos. Pô, cara, tu vê assim, um cara tá na igreja, tá bonitinho ali, servindo a Deus, do nada aparece um pessoalzinho aí, uma novinha no trabalho, o cara se encanta, o cara abandona a igreja, abandona a família, filho. Por que essa escolha louca? É um impulso mal, é a natureza ímpia, rebelde, querendo voltar a dominar. Ele não vai lutar? Não vai ter que lutar? Tem que lutar não, quanto isso. Os gnósticos, maniqueus e cátaros tentaram explicá-lo pela maldade da matéria, exigindo um estrito ascetismo em resposta. Shakespeare caracteriza o mal como uma falha fatal dentro dos seus heróis trágicos. Robert Louis Stevenson retratou seu terrível potencial em Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oscar Wilde, que era um filósofo e era gay, advertiu sobre a degeneração que pode desenvolver-se por baixo da aparência externa em Um Retrato de Dorian Gray. E Jonathan Swift simplesmente levou até o fim as suas consequências no mais impiedoso retrato da depravação humana nos brutamontes nas viagens de Gulliver. A tentativa de Paulo de explicar esse lado obscuro da humanidade concentra-se na figura de Adão e na narrativa da primeira desobediência do homem, de Gênesis 2 e 3, que tradicionalmente foi descrita como a queda. Então, o grande problema, as interpretações equivocadas dos gnósticos, e dos maniqueus, e até mesmo dos cátaros,
foi que este impulso mal, essa inclinação forte de rebelião contra Deus, de fazer o mal, aquele mal que a gente não quer, no fundo a gente não quer, mas a gente faz. Então eles trouxeram uma resposta, né? Uma resposta não muito, que não resolve o problema, que foi a resposta do ascetismo. Os caras começaram a jejuar, a enfraquecer o seu corpo com muitos jejuns, os caras começaram a punir o seu corpo, os caras não comiam, os caras andavam descalços, votos de castidade, votos de castração, como Orígenes fez, como Agostinho fez, os caras se autocastraram, tipo assim, eu me castrando eu não vou cair no pecado sexual. Então eles praticaram um ascetismo rigoroso, estrito, mas essa não é a resposta. Porque você não vê Jesus se castrando e ele foi solteiro, né? Você não vê Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez um jejum ali, ficou sem comer, na tentação do deserto. Dá-se a entender que ele tinha, sim, uma vida de jejum, mas o jejum que Jesus faz ali, de 40 dias, não foi algo que ele diz assim, estou fazendo este jejum de 40 dias, logo vocês, discípulos, precisam também fazer. Foi algo assim que ele teve uma direção de Deus para fazer, né? Não é todo mundo que consegue fazer um jejum de 40 dias. Mas muitos, pelo menos na Idade Média, na Idade Antiga, os caras acharam que a resposta para mortificar a natureza caída, esse impulso mal, ou viver catar-sarcar, segundo a carne, seria viver num ascetismo estrito. Caíram também em erro. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre Adão nas escrituras judaicas, tá certo? Vou marcar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Feliz Natal, que grava esse vídeo hoje no dia 24, 1h14 da tarde. Deus abençoe. Dê o seu like, compartilhe. Torne-se nosso apoiador e até a próxima.